A apresentação aqui, nós vamos pegar como base aqui esse documento aqui que foi criado, que tem as principais dúvidas e o que é necessário para a geração correta do bloco H, tá? Ó, temos aqui o processo de geração do bloco H, que é obrigatório que esteja atualizado o ambiente, pelo menos os livros fiscais e o estoque, né? Aí nós já separamos aqui, ó, os dois acumulados com as últimas atualizações desses dois módulos, tá? Estoque e livros fiscais. Se vocês abrirem esse link aqui, já tem, vocês baixam o pontual e aplica aí para a correta geração, tá? Aqui, como base aqui, nós vamos pegar aqui, como gerar o bloco H, por exemplo, tá? O bloco H é gerado a partir do P7, né? Creio que muitos já conhecem o P7, que é o registro de inventário, modelo 7. Okay? Ele está disponível lá no módulo de estoque custo, em relatórios legais, registro de inventários. Não sei se vocês estão acompanhando aí, tá? Eu vou até abrir aqui o meu ambiente aqui, só para mostrar o caminho para vocês e a geração dele, tá? Depois eu mostro aqui. Aqui tem um GIF aqui em vídeo da geração dele, as principais parametrizações, tá? Para a geração dele e como gerar ele, né? Especificamente, tá? As perguntas específicas também do SPED fiscal. Eu vou abrir aqui rapidinho. Eu creio que o Cássio já mandou, aí se vocês quiserem abrir também esse documento, vocês vão acompanhando, tá? Enquanto abre aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, no guia prático, o bloco H ele tem um layout específico também, que é para todas as empresas, não é apenas o Proteus que utiliza esse layout, esse é um layout universal, como pode-se dizer, tá? Que seria o bloco H, tá? O bloco H é um inventário físico específico na data que você colocar lá, você parametrizar o estoque, tá? Aí, no perguntas e respostas, se vocês abrir também aí, ele tem algumas informações quando é gerado esse bloco H. Vou voltar aqui. Ó, perguntas e respostas. Bloco H. Só localizar aqui o... Ó, se eu aumentar aqui, aqui tem uma pergunta aqui muito importante. Quando deve ser apresentado o inventário? Eu vou até ler para vocês aqui. Ó. O bloco H, com as informações de inventário, deve ser informado até as movimentações do segundo período de apuração, ok? Do balanço. Aí, como exemplo aqui, balanço do dia 31 de dezembro. Quando deve ser apresentado? Deve ser apresentado na escrituração de fevereiro, ok? E entregue em março. Então, as informações do ano passado até 31 de dezembro deve ser apresentado juntamente com as informações de fevereiro. No caso aqui, 28 de fevereiro e até março. Né? Tem 2 períodos para ser enviado, um em fevereiro ou em março, né? Mas com as informações referente a 31 de dezembro, tá? Isso daqui é parametrizado lá no SPED fiscal também, para ele buscar o inventário lá na data de 31/12, tá? Aqui é mais para vocês observar isso daqui. E tem outra observação aqui,
Deixa eu pegar aqui. Aqui é o layout dele, né, que eu vou validar com vocês ali. Tá? Até tem bastante informações referente ao bloco H. Ó. E tem uma pergunta importante aqui também. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó, o PVA, que é o programinha da Receita lá que recebe as informações, né, que envia as informações no caso, tá? Ele não aceita estoque negativo, né? Então, no caso, se você tem produto negativo aí, ele não vai ser levado para o arquivo, tá? Eles não querem saber do que você tem negativo, quer saber o que tem no seu estoque, o inventário no seu estoque. Ok? Só voltando aqui no layout, ó. Aí, uma observação que eu não falei no início aqui, eu vou fazer uma apresentação básica, simplificada aqui no início, tá? E aí, assim que eu finalizar essa apresentação, nós liberamos a vocês fazer suas perguntas, ou se quiser colocando as perguntas já, as dúvidas pontuais aí no que eu vou falando, no final nós vamos repassar essas perguntas já com as dúvidas de vocês e tentar responder todas, tá? Mas aí vocês já podem ir digitando aí, se ficando alguma dúvida pontual, que aí o Castro já vai olhando também ali e nos informando, tá? O bloco H, ele tem alguns blocos aqui, são 4 ou 5 blocos, tá? Eu vou passar aqui por alguns, que é os H001, é o bloco de abertura do H, tá? Ele vem específico aqui, o contexto fixo aqui, o H001, e ele vem informando aqui os dados do bloco, tá? Só informativo mesmo aqui. Bloco com os dados informantes, bloco sem dados informados. Aqui é o básico ao mesmo, tá? O H05, que é os totais do inventário, tá? Que totais são esses, tá? Ele vai somando todos os H010, os valores lá, que é o próximo bloco que a gente vai olhar, e totaliza no H05. Ele também tem um layout específico, tá? Que ele vem na primeira tag, o H005, a segunda vem com a data do inventário e a terceira com a somatória de todos os totais. Ok? E a quarta aqui é o informativo, que ele, no caso aqui, ele vai vir sempre como 01. Tá? O H010, que é o específico nosso que nós vamos validar aqui, ele também tem um layout específico. Esse registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no estoque. É nesse bloco aqui que ele não pode vir negativo. Ou se tiver negativo, ele não vai ser enviado, não vai ser informado aqui nesse bloco. Entendeu? Ele também tem um contexto aqui, H010, ok? Nessa segunda tag, ele vem o código do produto, tá? Se você tem um produto, provavelmente você vai ter vários produtos lá, cada código vai vir aqui, a unidade de medida, a quantidade existente naquela data que você está enviando, que é referente ao período, né? Okay. Aí seria o valor unitário do item e o valor do item. Aqui, essa sétima tag, ela também é muito importante, que ela vai informar se é de propriedade do informante, se é de terceiro ou se é do informante, mas está em terceiro, tá? É de terceiro ou em terceiro, no caso aqui. Tá? Se tiver em terceiro, ele vai informar o código do cliente. Ok?
Aí, referente a esse layout aqui, ele é específico também, ele tem detalhado aqui várias informações de cada tag, ok? E por último aqui, tem o H020, que ele vem informações complementares, mas esse H020 ele só vai ser informado se a tag for diferente de um lá em cima, lá que eu tinha informado que... Ó, no final, se for diferente desse daqui que nós informamos, que é no final do período. Normalmente, esse é o último, esse é o que nós envia, tá? Se for qualquer um desses, aí é um complemento de informações, tá? Então, H020 só vai ser gerado se tiver diferente de 0,1, ok? Aí, voltando aqui no KCS. O Cássio, tem alguma informação aí para passar mais? Não, tranquilo, pode seguir em frente. Tá. Ok. É só acessar o sistema aqui. Vou acessar a parametrização do P7 aqui, só para mostrar para vocês os principais parâmetros para a geração do bloco H010, tá? Ó, no relatório, lá no caminho que eu tinha informado lá, em parâmetros, você vai encontrar aqui as parametrizações. As mais importantes aqui para a geração do arquivo, deixa eu ver se tem aqui no documento. Ele já tem aqui as 3 informações mais importantes para a geração do arquivo, que é o gera arquivo, né? Gera o SPED fiscal, ele tem que estar igual assim, ok? A data do fechamento, que ele vai estar lá 31/12/2021, que é o específico ao ano passado, ok? E o nome do arquivo. Esse nome do arquivo tem que ser especificamente, ou seja, tem que ser do jeito que está aqui também, tá? Se você está enviando 31/12/2021, ele tem que estar aqui ao contrário, 31/12/2021, ou seja, 2021, 12/31. O nome tem que estar desse jeito mesmo, tá? Voltando aqui no arquivo, no P7, o P7 ele é totalmente, o P7 no caso, o bloco K ele é totalmente configurável, que você quer enviar ou não, tá? Por exemplo, se você quer enviar saldo em processo, você coloca assim, se você não quer, você coloca não. É a mesma coisa que o relatório. O que sai no relatório, né, e for diferente de negativo, no caso, né, ele vai ser enviado para o bloco H, desculpa. Tá? Por exemplo, se você coloca aqui todos os produtos de branca ZZZ, mas ele tem produto negativo, por exemplo, e ele tem produto negativo. Aí, no caso, o P7, ele vai trazer esse produto negativo lá. Mas no arquivo bloco H, não vai ser gerado. Aí muitos clientes informam, mas o P7 está trazendo uma informação e o bloco H está diferente. Uma das observações é isso daí, porque o P7 ele vai trazer na tela ali ou no arquivo vai trazer a informação negativa. Quando ele for ser enviado lá para H010, esse arquivo é desconsiderado.
tá? Por isso que pode ser que algumas vezes, se for esse caso, ele vai estar negativo, tá? Aí, continuando aqui, ó. Data do fechamento. Tem que ser 31/12/2021. Eu estou colocando 2021 porque é referente ao último período que vai ser enviado agora, tá? A pergunta que eu informei lá é se gera arquivo de exportação. Se tiver igual a não aqui, ele não vai gerar o bloco H. Automaticamente ele não vai nem ver desconsidera o nome do arquivo aqui também. Então, automaticamente tem que estar igual assim, tá? E aqui tem que estar 2021, 12/31. Ok? Vou gerar uma vez aqui, só para vocês verem. Saldo em fabricação, aqui você parametriza, tá? Você pode colocar aqui, eu não quero gerar algum armazém específico. Aí ele tem parametrização de branco, às vezes é aqui, tá? Se for algum, por exemplo, você tem de armazém 01 até o 010. Mas eu não quero que o 05 seja enviado, ok? Você tem ponto de entrada, ou você pode personalizar para ele desconsiderar. Por exemplo, aqui, vamos personalizar aqui. Você faz o filtro, na verdade, né? Ele pega a sua ASB1, ok? Aqui você pode colocar código, aqui você pode colocar armazém. Eu quero que traga tudo que seja diferente de 05, por exemplo. Ok? Aí você inclui, salva essa movimentação, ele vai trazer todos os armazéns, menos o 05. Ok? Isso é uma parametrização que você consegue fazer no P7 e é padrão. Tá? Teria alguma pergunta aí, Cássio, referente a isso, a parametrização, o que gerar, o que não gerar? Uhum. Tem uma sim, tá? Do Bruno Sarnalha, tá? Ele perguntou o seguinte, referente ao nome do arquivo, o sistema gera separado por filiais? Por exemplo, tem a filial 1 e a 2, com o mesmo nome de arquivo, 2021-12/31. Então, a dúvida dele referente como se comportar, né? Como ele tem duas filiais e gerar esse nome de arquivo igual para ambas, né? Sim. O sistema ele já gera automaticamente essas informações. Se você tem várias filiais, o P7 ele vai sair com a filial 01, por exemplo, filial 02, filial 03. Até aí, ok. O arquivo em si, quando for gerar lá, eu vou gerar uma vez aqui. Imprimir aqui só para o Bruno aqui ver. Nesse exemplo aqui, eu acho que eu não... Vai trazer só a minha filial aqui mesmo. Só tem aqui a outra filial minha está sem dados, tá bom? Mas ele vai trazer o arquivo, aqui, ok. Aqui ele vai trazer todas as suas filiais que você selecionou. Aqui eu coloquei para a filial só, selecionar a filial não, né? Então ele vai pegar só a subsequência aqui está logada. Mas se você colocar, selecionar todas as suas filiais, vai vir na informação da filial 1, depois mais para baixo informação da filial 2 e informação da filial 3, ok? Lá no arquivo, ele separa as informações. Ele vai trazer para cada filial. Vou abrir aqui a PSDO rapidinho, para vocês darem uma olhada aqui. Mas ele tem que trazer separado sim, tá? Para você abrir o arquivo, ele tem que trazer... Ele está via top, depende, né?
só para você ver aqui, ele tem o arquivo aqui, tem a documentação, ele fala aqui como buscar, tá? Ele separa por filial, que eu tinha comentado para você, tá? Então, automaticamente, ó, que ele separa por filial. Automaticamente, quando você for abrir aqui, ele vai estar filial diferente aqui, ó, tá? Vamos ver no meu aqui. Onde vai? Então, aqui ele vai ter vários arquivos, ok? Aí você vai ter que procurar específico qual que é. Que eu gerei agora, 31/12/2021. É esse daqui, ó. Cada vez que você gerar, ele vai apagar esse arquivo e gerar outro. Cada P7 que você gerar, ele não vai criando vários aqui com o mesmo nome, não. Ele apaga esse e cria outro. Tá? E quando você abre ele tem um campo de filial aqui, ó. Ok? Ele tem campo de filial. Então, automaticamente, ele vai ter vários produtos e em cada filial vai ter informação. Então, aqui ele separa essas informações. Ok, Bruno? Então, ele vai separar. Você tem esse produto na filial 2, na filial 3, na filial 4. Ele vai pegar individualmente por filial. Tá? Não sei se foi essa a sua pergunta, mas ele separa assim, tá? Legal, Okay? Fernando, obrigado, viu? Também era parte da dúvida do Fábio, né? Que também estava ali com essa dúvida e ele também trouxe uma segunda, tá bom? Okay. Ali sobre a tela de personalização do P7, ele perguntou se é possível fazer filtro na tabela SB2. Não. Só B1 mesmo. Isso. Creio que tenha cenários, né, em que o armazém padrão não seja necessariamente o que o cliente não quer que venha os saldos. Então, realmente, tem casos específicos, Fábio, né? Não sei se é o seu, mas que realmente aí seria mais pelo ponto de entrada mesmo, tá bom? Então, tem cenários e cenários aí a depender, né, de como está aí o seu caso, né? Se é que é sobre aquela questão de filtro de armazém, tá bom? Com relação ao ponto de entrada, na documentação aqui, tá? A gente vai chegar lá um pouquinho mais para frente, mas se o próprio Fernando puder ir descer um pouquinho aí para a gente, tá, Fernando? A gente tem lá no final dessa documentação essa pergunta referente ao filtro de armazéns e lá a gente colocou um hiperlink, tá, para o ponto de entrada. Aqui, ó, consigo filtrar determinados armazéns? No finalzinho aí, ó, na segunda linha, pode-se usar o ponto de entrada A460R Lock. Quando você clica, ele já te redireciona, tá, para o detalhe do ponto de entrada, tá bom, Fábio? Isso aí, Cássio. Valeu, obrigado, Cássio. Né? Isso. Aí você pode fazer o filtro conforme sua necessidade aí, né? Desconsiderar algum saldo específico. Aí você faz a regra específica que você necessita aí, tá? Mas nós temos esse ponto de entrada. Referente àquela personalização, ele é bem básico mesmo, né? Você considerar ou não, só tem essa fase, ele só olha realmente a SB1, tá? Ele não olha a SB2, ele só olha realmente o armazém padrão, né? Realmente ele é bem basicão mesmo. Se ele olhasse a SB2, aí sim você conseguia fazer o filtro específico que o produto realmente ele pode estar em vários armazéns, mas nesse filtro ele só vai olhar SB1, desculpa. Né? E aí só via pontos de entrada mesmo. Referente a isso, tem mais alguma pergunta, Cássio? Deixa eu ver aqui. O Adriano tem uma pergunta. Para quem não está condicionado no banco de dados, estes arquivos H são gerados na System? Ele grava em TXT esse arquivo?
E pode disponibilizar o link do TDN que estão mostrando? Referente à última dúvida, acabei de mandar, tá bom? Acho que o Adriano, o Alan também pediu. Acabei de enviar, tá? Aí, referente só à dúvida sobre ele aparentemente não tem o dicionário. Então, ele queria detalhes aí de como gera esse arquivo, se é em TXT, se não é, se é DTC. Não, beleza, Cássio. A pergunta dele, se eu não entendi direito, ele é referente... Desculpa, ele não está com o no dicionário banco, no banco. Isso, dicionário no banco, né? isso. Quer saber como é que gera, né? Se é TXT, DTC e se é na pasta System. Não, eu não me recordo agora, vou ter que pegar essa informação, não sei se você sabe aí, cara. Mas se eu não me engano, ele vai gerar no banco mesmo, tá? O Marcos tem essa informação? Quando você tem um dicionário no C-Tree, ele grava o arquivo na System mesmo. Ele vai gravar na System. Arquivo mesmo, isso. Perfeito. Então, conforme era antigamente mesmo, ele vai gerar esse arquivinho e aí ele vai buscar na System também o arquivinho, né? Não, perfeito. Mas aí qualquer coisa depois nós pode... Não sei se ele tem essa dúvida aí pontual, se ele está tendo algum problema, mas aí nós, referente a algumas coisas pontuais que nós não conseguimos passar agora, se conseguir abrir chamado depois, nós conseguimos tirar essas dúvidas também, tá? O Adriano que tinha perguntado, se eu não me engano, né? Isso mesmo, Adriano. E, Adriano, só para complementar a sua dúvida, tá? É direto na raiz, sim, tá bom? Então, caso você tenha ali algum cenário que de repente não esteja girando, algo assim, tá? Aí depois você contata a gente, tá bom? Pode abrir lá um ticket que a gente avalia contigo, mas em suma, na própria raiz mesmo, tá? Obrigado, Fernando. Pode prosseguir. Ok, só voltando aqui para cima, né? A geração do P7, ok, os filtros referente aos tem aqueles filtros básicos que eu passei, né? Aí o arquivo gerado, nesse meu exemplo aqui, ele gerou só essa informação aqui, porque eu tenho minha base é limpa aqui, tá limpa, tá? Ele vem as informações da filial, situação, ok? O que seria a situação? Na documentação tem situação aqui, né? Só voltar aqui. Situação, ó. Tem os códigos da situação que vem aqui, ó. Situação 1, saldo em estoque próprio, né? O 2, quando vem, você tem saldo em processo e você parametrizou para sair, ele vem como 2, tá? Aí tem outras informações aqui, 3, 4, que sai bastante também, né? O 4 e o 5, que é de terceiro e em terceiro. O 6, que é de terceiro usado em OP, no caso só sai aqui quando você fazer o fechamento, esses registros normalmente não saem, né? Mas ele vem aqui como situação 6, e o 7, alguns clientes utilizam em fabricação, tá? Aí tem algumas observações que em fabricação, quando você parametriza passar em fabricação, o saldo em processo, ele automaticamente é desconsiderado, ele traz só o em fabricação. Nós temos alguma documentação aqui, não sei se esse hiperlink ele está funcionando. Aqui tem algumas observações. Esse documento aqui também é muito importante. E muitos clientes questionam o que é em fabricação, o que é em processo, porque sai um, porque não sai o outro, né? Aí tem esse CACES aqui nós criamos para tirar algumas dúvidas pontuais para vocês também. E ele está acompanhado, está bem aqui nessa parte aqui, né? Quando vocês clicam aqui em processo ou em fabricação, tá? Que é um documento bem detalhadinho também, para você estar olhando, tá? Aí, referente às situações, essas são as que mais saem, né? 1, 5 ou 6, 1, 4 ou 5, desculpa, normalmente, né? Em processo também sai bastante, poucos clientes utilizam em fabricação, tá? Alguma legislação específica depende do ramo da empresa, tá? Aí só voltamos aqui a documentação, em continuidade. Depois que você gera o P7, gerou o arquivo lá, né? Você abre para conferir,
Aí o pessoal da empresa vai conferir para ver se as informações no arquivo H_010, né, no arquivo H010 ele tá saindo correto as informações, se tem alguma divergência. Caso não tenha, aí os próximos passos é a geração do SPED fiscal. Ok? Aí, para a geração do SPED fiscal, temos aqui algumas outras parametrizações do Wizard aqui. Tá? A data de até, referente ao mês 2, vai ser enviado junto com as outras informações de fevereiro. Ok? Para a geração correta, para o sistema localizar aquele arquivo, tem que estar igual a sim. Ok? E a data do fechamento, essa data do fechamento aqui tem que ser a data que você gerou o P7. Tá? No caso, 31/12/2021. Essas são as três parametrizações do bloco H aqui, do SPED fiscal, para a geração do arquivo e para ele buscar corretamente lá o arquivo. Se você informar aqui 30/12, errado aqui, 30/12 você pega errado. Ele não vai encontrar nenhum dado, não vai encontrar essa tabela aqui, H010. Ele vai buscar pelo nome específico. Tá? Se você informar errado ali a data, ele não vai buscar essa tabela. Tá? Outra observação, se você colocar outro nome diferente de data, por isso que nós falamos que tem que ser específico lá, 31/12/2021, 12/31, porque ele vai buscar pela data que você informar. Tá? Se você colocar o nome lá, SPED fiscal, dezembro, quando você for parametrizar aqui, ele não vai encontrar nenhum arquivo com esse nome. Ok? Porque não tem local para você digitar o nome, ele vai localizar a data. Ok? E o motivo, que é aquele que eu informei, normalmente ele tem que ser 01, que é o período final de período, 31/12. Tá? Essas são as parametrizações para o SPED fiscal. Tá? Vou gerar ele uma vez aqui, também, só para ver como que fica o arquivo, tá? Uma observação aqui, ó, o ideal é que não esteja aberto o arquivo aqui, tá? Pode ser que ocorra algum erro. Então, você não deixa, quando você for gerar o SPED fiscal ou o P7, ele não deve estar aberto, o P7 especificamente, tá? Porque ele vai refazer essa tabela. O SPED fiscal, eu creio que não dá erro, não. Eu vou deixar fechado aqui por via das dúvidas, tá? Aí você vai lá no SPED fiscal. Só esperar ele abrir aqui. Aí vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês aí também, tá? Sem problema. Essa é a telinha do SPED fiscal, o Wizard, tá? Parametriza lá conforme deve ser parametrizado. Opa. 2022, tá? Que é desse ano. 28 do Tec OK. Vou mudar o nome do arquivo aqui para bloco H. Vai salvar nessa pasta. Aqui é a parametrização normal, vocês conhecem, tá? Essa pergunta tem que estar igual assim. Ok? E a data do fechamento deve estar lá 31/12/2021. Perfeito? Aqui seleciona filial sim ou não. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, pode estar como não, que não estou validando o bloco K, motivo do período final. Ok? Esse daqui é que eu tinha comentado, ele só vai buscar se for diferente de 1. Se for algum complemento de alguma informação que você já enviou anteriormente. Tá? O restante aqui é padrão, não precisa mexer em nada, é só avançar.
e ver se gera o arquivo aqui, tá? Ponto gera aqui. Ele vai gerar, quando ele gerar o arquivo lá, tem um exemplo aqui já. Ó, ele vai gerar em TXT o arquivo, tá? Aqui é a situação lá, que é o P7, né? Vamos voltar mais aqui. Estoque negativo, tem as informações que ele fala que ele não sai, né? No P7 ele sai, mas quando você for validar o arquivo, a tabela que gerou lá, ele não vai ter essa informação desse produto. Ó. É o mesmo produto, no P7 vem, aqui não vem. Tá? Consecutivamente, o P7 vai estar diferente do bloco H. Um exemplo aqui, tá? Quando você for validar os totais do P7 com totais do H, vai estar valor diferente, porque não vai estar considerando esse valor aqui, menos 600. Tá? Mas são exemplos que podem ocorrer. Ó, ele até fala aqui, ó. Ok? Ele não vem aqui, né? Porque ele não existe lá. Aquele produto que está negativo, ele nem vai vir para o H010. Deixa eu ver se gerou ele aqui. Gerou o arquivo. Só. Para visualizar melhor, recomendo que use também o Notepad++, tá? Ó, o H010 está aqui, o H01 é o bloco de abertura, ok? O 05, ele vai trazer a data e o valor total, ok? Como se ele tivesse vários H010 aqui, ele ia somando aqui. Tá? Ele é a somatória de todos os H010. Se tivesse vários aqui, ó, por exemplo. Para outro produto. P1, P2. Por exemplo, se fosse assim, tá? Ele ia somar aqui 100, 200, 300, 400 e ia colocar 400 aqui, ó. Tá? É a somatória de todos os H010. Ok? E aí vem o bloco, o 020, que eu não gerei, que ele não vai impactar em nada, tá? Seria, o arquivinho básico não seria esse daqui. Só para vocês entenderem, né? Ele é totalmente editável, tá? E com esse arquivinho, aí sim você vai gerar lá, você vai enviar as informações para a Receita depois de validado, né? Ah, realmente está correto as informações, você vai enviar para a Receita. Aí tem algumas observações aqui de alguns parâmetros que podem impactar a geração do P7 em si, né? Tem um dos mais importantes é esse parâmetro aqui, que ele influencia na geração do saldo de terceiro e em terceiro. Se atualiza estoque ou não, né? Aí tem, abrir aqui a documentação também, que ele fala se vai considerar movimentos que contexto que atualiza estoque, né, para somar no P7, né, no saldo próprio. Se ele está igual a zero, ele não vai considerar nada, não vai considerar. Se você fez movimentação com texto sem atualizar estoque, ele nem vai olhar para essa movimentação, ok? Se esse parâmetro está igual a 1, e você tem movimentação que não atualizou estoque, você tem a opção de subtrair do seu saldo ou não. Se ele está igual a 1, ele vai subtrair do seu saldo próprio. Ok? Se está igual a 2, consecutivamente ele não vai subtrair, não vai fazer nada. Tá? Mas aí é parametrização. Tá? Ok? O SPED fiscal em si, aqui não tem, mas é aquele programinha da Receita aqui, ó, o ECF e CMS. Tá?
O meu aqui não está nem abrindo, está desatualizado, mas é nesse aqui, nesse programinha da Receita que vocês fazem a validação do arquivo. Tá ok? Aí. Okay. O Cássio, tem alguma pergunta aí? Tem uma pergunta do Alan aqui, que ele fez aqui, acho que referente ao nome do arquivo, né, lá com que é a data, né? Por exemplo, 2021, 12/31, né? Eu cheguei a responder ele aqui, né? Mas ele trouxe uma segunda dúvida aqui, tá? Perguntou assim, se o nome do arquivo tiver diferente, é possível gerar o P7 de alguma forma? Ou não será possível a geração do relatório de inventário P7? Então, aí eu acho que a dúvida dele é quando ele muda o nome do arquivo que vai para a tabela H com ele estando aberto. Tá? Então, por exemplo, você está com ele aberto, você gera outro P7 com outra data. Se for, se não for essa a sua dúvida, Alan, aí se você puder só me confirmar se realmente é essa a sua dúvida, tá? Pelo que eu entendi, seria isso, né? Você está com uma tabela aberta, né? H ali, por exemplo, essa agora aí que o Fernando gerou, então imagina que você vai tirar outro P7 com outro nome de arquivo que não seja o mesmo, a sua dúvida é se dá erro ou se ele abre, né? Aí se você puder só confirmar, tá bom? Mas eu creio que seja essa a dúvida dele, tá, Fernando? Ah, perfeito. Deixa eu só gerar aqui de novo, para confirmar a data aqui. Tá. Mas se você gerou lá, 31/12/2021, ok? Se você for tentar gerar de novo, ele vai dar erro. Não vai deixar você gerar, tá? Deixa eu só confirmar aqui a data que eu coloquei aqui. Isso que eu tinha observado aqui. 31/12/2021, beleza. Se ele tiver aberto e você for gerar, ele pode ocorrer erro. Aí você fala, se você mudar o nome, por exemplo, aí não vai dar o erro. Realmente ele não vai dar. Se você colocar aqui 30/12, ele vai gerar outro com 30/12. Ok? Só que o expediente fiscal não vai ver, se for gerar o expediente fiscal, para ele pegar esse daqui, você vai ter que pegar como 30/12. E aí 30/12 não é o último dia de envio, né? Você tem que enviar sempre 31/12 a receita. Você pode fazer aqui, se você quiser gerar de novo só para você validar, você pode gerar sem problema. Só que o expediente fiscal não vai ver, não vai enxergar depois. Ele só vai enxergar se você pegar 30/12. Mas não é a data correta que você tem que enviar depois. Só para validar você consegue. Não sei se seria esse questionamento. Ele complementou aqui. A dúvida seria quando eu subo o inventário com o documento com nome diferente de 2012, 2021, 231. E depois eu tentar gerar o P7. Eu consigo? Então, eu creio que foi o que você acabou de responder, né? Então, assim, Alan, se o nome do arquivo for diferente do arquivo que você já gerou, você não vai ter erro, mas tem as observações que o Fernando explicou aí, né? Então, assim, agora sim, imagina que você gerou, tá? A tabela H ali do último dia do ano passado, tá? E por algum motivo você teve a necessidade, fez algum ajuste de estoque, alguma coisa que vai impactar e você precisa gerar novamente, né? Nesse caso, você precisa fechar a tabela aqui, ó, que está na tela, porque senão ele vai dar erro pelo fato de que a criação quando você imprime, ele vai recriar essa tabela com os dados atualizados ali, entendeu? Então, essa é a observação. Se você mudar o nome do arquivo, né, e a tabela estiver aberta, não dá erro, porque são arquivos diferentes no banco, Sim. tá? Agora, se for o mesmo, você tem que fechar, porque ele vai recriar e, estando aberto, ele vai dar erro, porque a tabela está aberta, tá? Olha lá. Tentei gerar ele novamente, ele fala que a tabela está em uso, né? Isso.
Tá? Ele Ele sempre vai vai dar esse tentar erro. gravar, né? Vocês vê esse erro aqui, você sabe que a tabela está em uso. Tá? Que ele está tentando gravar aqui uma informação, mas como a tabela está aberta, ele não deixa. E você não vai conseguir. Tá? Aí, se você não quer, você pode gerar dia 30/12, por exemplo, mas vai estar com as informações vai estar com as informações normal, desculpa. Se eu pegar aqui, ó, 30/12, aí se você quiser só validar, por exemplo, ele vai gerar. Mesmo com ela aberta lá, se você colocar 30/12 aqui, o que vai mudar é o nome só. Vai ser as informações do dia 31, mas o nome vai estar diferente. Ok? Ele vai gerar sem problema. Muito bom. E lembrando que depois que você entregar o seu bloco H, a pergunta que gera, né, que é a 22, né, ela pode ser desligada, tá? E aí você não, teoricamente, né, a menos que você tenha algo específico aí, né, do seu estado, você não vai ter que gerar o outro mês, né? Então é só deixar nos outros meses a pergunta para gerar o arquivo do SPED igual a não, né? Então ele não vai mais gerar tabelas enquanto você imprime o SPED, tá bom? Tem uma segunda dúvida aqui logo em cima dessa, Fernando, até aproveitando aqui, ó. Como fecha essa tabela anterior? Então, se puder demonstrar aí como fechar a tabela. Como fechar na PSDU? Na verdade, o usuário não tem acesso à PSDU, né? Isso daqui é só o suporte, o administrador que vai ter acesso à PSDU aqui, tá? Aqui eu estou abrindo ela aqui só para mostrar para vocês como é gerada essa informação, mas o usuário em si ele não vai ter acesso a abrir ela, tá? Mas para fechar aqui, você vai selecionar e fechar, Arquivo, fechar. tá? Aqui vou fechar aqui, mas só vai estar aberta se for o usuário do sistema e estiver fazendo alguma validação aqui. O usuário em si aqui, ele pode gerar 10 vezes com a mesma data aqui, ele vai refazer 10 vezes. O usuário vai ter acesso aqui à geração do P7. Né? Quero mudar uma pergunta ali que eu fiz errado. Coloca lá para gerar, coloca o mesmo nome e vai gerar. Tem mais uma alteração que foi feita, quero gerar novamente. Pode gerar. Agora, se gerou uma vez, abriu na PSDU para conferir e esqueceu aberta, quando for gerar novamente não vai ter acesso. Mas o usuário não tem acesso à PSDU. Isso é uma observação só, tá? Mas para Legal. fechar, aqui eu vou fechar ali, fechou. Eu estou deixando Legal. aberto ali para vocês entenderem realmente como que ela é gerada ali. Gerou arquivo, gerou o SPED fiscal, o SPED fiscal vai buscar automaticamente na tabela e gerar o arquivo lá, o bloco H depois. Beleza? Mas não precisa, em nenhum momento precisa abrir a PSDU ali e abrir o arquivo, em nenhum momento. Tá? Legal. Aí, Parece que sanou aqui a dúvida aqui, tá bom? perfeito. Né? Aí, referente ao SDTs, tem esse parâmetro que é extremamente importante para a geração do bloco H aí, que ele muda todo muda drasticamente, se você colocar um, se você colocar dois, ou se você não tem movimentações sem atualizar estoque, não teria problema nenhum se você usar 0, 1 ou 2, para você não teria impacto, tá? Como suas movimentações não sempre atualiza estoque, tanto entrada quanto saída, então não tem problema. Esse parâmetro impacta mais aqueles clientes que faz a entrada sem atualizar estoque, faz saída sem atualizar estoque, aí sim ele tem que utilizar, ver qual que é o que melhor enquadra no cenário dele, aí para trazer os saldos para eles. Ok? Basicamente, a geração do bloco H seria essas parametrizações, tá? Vou ver se teria alguma mais documentação aqui, né? Mas o que nós orienta? Seguir o guia prático, dúvidas referentes por que está gerando isso, por que está gerando isso, aquilo, né? Seguir o guia prático específico
pesquisar para ver se tem alguma dúvida, porque está trazendo um saldo, porque está trazendo outro, não deveria trazer isso. Ver se o que a Receita fala, se tem alguma coisa referente a esse questionamento já foi feito, alguma pergunta para a própria Receita, tá? E a documentação desse KCS nosso aqui, com as atualizações específicas que é recomendável que esteja atualizado, ok? Seria esses 3 links que eu te enviei, né? Esses outros aqui de saldo em fabricação e do próprio parâmetro, também já estão tudo aqui dentro desse documento, tá? E o último é aqueles referente a ponto de entrada, que também está aqui embaixo, que deve ser gerado ou não, se eu localizar aqui. O filtro, né, de determinado armazém ou determinado produto, né? Porque tem um filtro de determinado produto também que você pode estar fazendo, tá? Basicamente, são essas 3 perguntas. E abrir aí. Não sei se o Cássio quer falar mais alguma coisa aí, ou alguma observação a mais, que o bloco H ele é um pouquinho mais básico mesmo para passar, mas aí fica mais tempo para nós tentar tirar algumas dúvidas pontuais. Legal, Fernando, muito bom. Eu estou mandando aqui no chat, tá, gente? Eu não lembro se está nessa documentação, mas de toda forma eu estou enviando aqui no chat um link de uma documentação com todos os pontos de entrada relacionados a esse relatório, tá? O P7, tá? Então, pode ser aí que vocês tenham eventualmente alguma necessidade de utilizar algum ponto de entrada, né? Então, aí tem todos eles, né? Então, tem todo o detalhe ali para que serve, a que se aplica, né? E todas essas informações, tá? Apareceu uma outra dúvida aqui. Quando o relatório de estoque analítico de fechamento em 31/2 de 2021 é muito maior do que o Bloco H está trazendo, consegue me passar os pontos que podem estar causando isso? Até aproveitando, Fernando, logo aqui embaixo, né, desse print que está na sua tela, né, a gente até aborda ali algumas situações, né, de análise, né, mesmo de estoque. Então, no seu caso, você está comparando, né, por exemplo, uma posição analítica de estoque com o bloco H, né? Então, nesse caso, né, o primeiro passo, na verdade, é você comparar primeiro o P7 com a posição de estoque, né? Então, para ir afunilando e entendendo, né, o tamanho dessa diferença, se está, por exemplo, atrelado a algum tipo de produto, né? Então, realmente, como é algo muito analítico ali, demanda, né, análise de Cardex, de repente, né? Às vezes é algum produto só que está com sei lá, alguma nota, alguma movimentação que gerou essa diferença muito grande, né? Então, normalmente, quando você tem esse tipo de cenário, tá? A recomendação é que se analise primeiro entre relatórios, tá? Para depois você envolver o bloco H, porque o bloco H ele é o espelho do que o P7 está levando. Então, se você está com uma diferença entre a posição do estoque e o inventário, né, a primeira comparação, né, de análise é realmente com relação a esses 2 relatórios. E aí você ia afunilando. Primeiro ver qual é o tipo. Opa, Cássio, acho que caiu, né? Mas é exatamente isso que o Cássio está falando aí, né? Isso. O ideal inicialmente é tentar filtrar o máximo a informação e melhor ainda, se você conseguir pegar um produto como exemplo, aí nós tenta validar, no posição de estoque, esse produto específico está com quantidade tal. No P7 está trazendo quantidade tal. Aí nós vamos ter que validar, porque o bloco H é o espelho realmente do P7, né? Então, se o bloco H está errado, o P7 está errado. Tá? Por que o P7 está trazendo essa informação? De onde que ele está buscando? Está buscando do fechamento? Está buscando dos movimentos?
E o CARDEX desse período, como que está? Né? Mas o ideal primeiramente, tentar filtrar um produto específico, localizar, conseguir pegar um produto específico, aí gerar a posição de estoque desse produto, gerar o P7 desse produto e validar. Qual dos dois está correto? Esse OB9 está como? Está fechado correto? E o CARDEX, ele está batendo com o que está na B9? Tem várias observações, né? Porque pode ser que a B9 esteja errada, né? Mas aí quando você pega o CARDEX do período lá, era para ter a B9 era para estar com a quantidade, mas está diferente. Aí tem que validar. É problema de fechamento? Né? Tudo uma análise pontual mesmo, tá? Mas ideal é pegar um produto como exemplo. Não tem como pegar, analisar ao todo, né? Um saldo final ao todo, assim. Ok? Tem algo Legal, mais, Fernando. Cássio? Obrigado, viu? Realmente deu uma oscilada aqui. Se tiver ruim, você me avisa, tá bom, por gentileza? Teve só um complemento do Adriano, né? Ele estava ali com algumas dúvidas referente ao nome do arquivo, né? Que ele explicou ali que na empresa dele o pessoal costumava colocar o nome vindo a palavra SPED e depois a data, né? Mas assim, tá, Adriano, é mais uma questão de boa prática, né? Porque realmente a gente teve algumas ocorrências já que veio acontecer por ter uma diferença, né, do nome do arquivo com a data, tá? Então, por boa prática, o ideal é ficar dessa forma mesmo, tá bom? Assim, é óbvio que a gente não tem como garantir para você que qualquer outro nome vai dar certo ou vai dar errado, né? O que a gente pode apontar é o que é a boa prática mesmo, mas imagina que você tem essa prática de colocar a SPED e a data e nunca teve problema, né? Aí é uma questão aí mais particular de optar por seguir dessa forma ou não, mas realmente a gente tem sempre que trazer, né, e elucidar o que é o prático mesmo, tá bom? Sim. Uma observação é que nem cabe mais, né? Só cabe. Você não consegue digitar muita coisa aqui, né? Ele só cabe a data ali, mais nada. Isso, Já tá exatamente. fixado ali o tamanho do campo ali. Se você colocar um teste, por exemplo, tentar colocar 31, já não deixa mais digitar mais nada. O tamanho do campo é fixado em 8, se eu não me engano, né? Perfeito. Exato. Pro espaçamento correto ali do ano, Isso. mês, dia, né? É. E aí, quando eu digo boa prática, tá, Adriano? É muito por conta de que o protesto é muito personalizável, né? Então, imagina que pode-se ter cenários em que a empresa tem algum tipo de personalização que consiga, entendeu? Fazer de forma não padrão e ter sucesso. Por isso que eu digo boa prática, porque tem caso e caso, mas o que a gente orienta, né, ali que está na documentação é de que seja esse espaço aí seja data, tá bom? Porque é o que o fonte padrão valida, tá? Perfeito. Se o pessoal tiver mais dúvida aí, pode ir colocando aí no chat aí, tá? Isso. Ó. Teve mais uma dúvida, né, referente ao parâmetro MVSD3N3, se ele pode influenciar nessa diferença entre o estoque analítico e o P7. Pode sim, tá? Aí se o Fernando quiser até complementar, mas pode sim, tá bom? Então, e até mesmo aí se você tiver alguma situação, né, pelo que parece aí você tá, né, nesse tipo de cenário, que você tem uma diferença entre o seu inventário e o fechamento analítico de estoque, né? Então, é, cabe aquela checagem ali, né? De repente, filtrar algum produto, analisar movimento, Carlix, fechamento. Caso realmente você não consiga identificar de onde está partindo, tá? Você pode abrir um chamado ali com a gente, tá? Que a gente auxilia nessa validação, tá bom? Isso, mas com certeza pode influenciar sim, ainda mais se você utiliza entradas e saídas de terceiros sem atualizar estoque, né? Por exemplo, se você tem um produto no seu estoque, você faz uma saída sem atualizar estoque, o P7 ele vai ter essa parametrização para considerar ou não, tá? Já o posição de estoque, ele vai falar que o produto está no seu estoque ainda, que realmente ele está no seu estoque, mas
você teve uma observação que você fez uma saída para terceiro sem atualização. Mesma coisa para entrada, né? Você entrou com um produto sem atualizar estoque, ok? Quando você gerar o P7, ele vai falar que você tem um saldo de terceiro. Quando você for gerar a posição de estoque, essa entrada nem é considerada, porque não movimentou estoque, a posição de estoque. Então, é tudo uma análise pontual mesmo. Não tem jeito. Ok? Legal, Fernando. Teve uma dúvida do Junior Vale. Ele disse que o bloco H dele foi entregue juntamente com o SPED de janeiro agora. Então, ele já entregou o SPED de janeiro com o bloco H. A dúvida dele é se ele vai precisar gerar novamente o bloco H no SPED de fevereiro. Eu creio que sim, porque a Receita ela pede para ser enviada em março, né? Com as informações de fevereiro. Né? Creio que, conforme a legislação pede, tem que ser enviado sim em fevereiro. Aí tem alguns clientes que fazem o envio mensal, trimestral, né? Também. Mas, como você enviou no mês passado, não teria problema de você enviar novamente agora. Tá? Aí, eu creio que você tem que enviar novamente. É bom ver Legal. é bom ver com o seu fiscal mesmo, né? Comparar, porque essas informações pontuais de empresas para empresa, né? Depende muito da empresa. Tem empresas que até mandam trimestralmente, tem empresas que mandam semestral, tem umas que mandam até mensal mesmo. Estou mandando informações mensal, está ainda mais, deixa aí. Né? Não quer, já quer mandar tudo mesmo sem problema, né? Beleza? Legal. E aí a gente reforça, né? Se vocês tiverem algum outro cenário mais específico ali, né, que vocês realmente não estejam conseguindo avançar numa análise, né, alguma divergência, alguma situação mais pontual, tá? A gente sempre fica à disposição ali para auxiliar vocês, tá? Teve uma dúvida do Anderson Souza. Bom dia. Se eu identificar a diferença entre custo médio dos produtos que estão em terceiros entre o P7 e o SPED, pode ser somente a ver com parâmetro MVSDT-ZN3? Somente? Então, aí depende muito, né? Mas não é somente não, o SDT-ZN3 não. Que ele valida o custo ali, né? A quantidade e custo. Né? Se considera ou se não considera o movimento. Automaticamente, se ele desconsiderar, ele vai mudar o custo também. Mas aí depende muito de recálculo, depende se o custo da remessa está correto lá, né? Tem que analisar na tabela em si no movimento. Né? Mas não somente esse parâmetro pode impactar, não. Um conjunto de coisas aí. Né? Falando de custo ainda, aí tem que validar o custo médio, tem que validar outros parâmetros até no recálculo do custo médio. Mas aí o Marcos é especialista aí do recálculo, né, mestre Marcos? Oi, Fernando, repete a pergunta, por favor. O cliente fala que se ele encontrar diferença entre P7 e SPED fiscal, se automaticamente pode ser somente a parametrização do SDT-ZN3 para mudar para custo ali, para análise de custo. E que aí é um conjunto de coisas que inicia até no recálculo, né? No fechamento do recálculo. Envolve muito a parametrização, né? Como foi feita a parametrização. Porque tem aquelas perguntas lá, saldo em processo sim, não. Saldo em terceiro sim, não. Tem o próprio SD3N3 também, que dependendo da forma que ele é configurado, a apresentação dos valores, elas mudam, né? Existem alguns fatores que impactam na visualização do número.
tá? Em consequência disso, a comparação entre os relatórios, tá? Então, cada caso tem que ser observado na sua totalidade. Então, o que eu recomendo? Primeiro, verificar a parametrização do parâmetro SD3N3, tá? Saber o comportamento que você está usando, olhar as parametrizações das perguntas do relatório, verificar se o relatório não tem algum filtro de usuário, tá? Aplicado na impressão do relatório, tá? E aí, caso com todas essas análises você não chegue a uma conclusão, aí você pode abrir um ticket com a gente para a gente poder acompanhar a análise junto com você e tentar ajudar da melhor forma. Tá bom? Tá bom, Fernando? Perfeito, Marcos. Obrigado, hein? Imagina. Então, seria mais ou menos isso mesmo, tá, Anderson? Né? Mas eu fiz até um teste aqui, só para validar. Eu coloquei aqui o nome do arquivo lá como teste, né? Ele gera o arquivo como teste aqui, gera a tabela H010 com as informações, né? H010 não, gera o arquivo, só que esse arquivo, com esse nome, o SPED fiscal não consegue localizar esse arquivo. Tá? Você pode utilizar para teste, para validar o que você gerou antes com o que você gerou agora, para ver se está correto, mas não para enviar essa informação, esse arquivo específico aqui com esse nome teste. Tá? O nome você pode colocar qualquer nome lá, mas o arquivo em si ele vai validar a data. Só essa observação que eu tinha feito aqui, que você pode colocar o nome que quiser ali, só para fazer uma validação inicial para comparar com o arquivo que você já gerou antes com a data correta. Ok? O Cássio, quer complementar com alguma coisa, com alguma documentação, ou observação? Eu acho que o meu áudio tá um pouco travado aqui, eu tô com algumas oscilações, mas vamos seguindo aí, tá? Qualquer coisa você me complementa. Tem um cenário também, né, que é válido abordar aqui, falando também de custo, né? É a questão do custo negativo, tá? No P7, tá? Tem algumas situações em que vocês imprimem, né, o inventário e tem produtos que têm o seu custo ali total negativo. E isso pode gerar uma divergência entre o P7 e o bloco H lá no SPED. Isso por quê? Quando você tem um produto com custo negativo, né, esse custo ele não vai para a tabela, né? Então, logo você pode ter também uma diferença, né? Então, tem cenários de diferença de custo, pode ser isso também, tá? Custo negativo que está vindo no P7, validar por que está vindo negativo. Porque para o bloco H pode ter diferença. Combinado. Você tinha colocado aqui alguns outros parâmetros que podem influenciar, né, na impressão do registro negativo. Não sei se eu abrir essa. Aqui é o CONTAC, é o MITAC, né? Perfeito. Não, perfeito. Então, seria realmente alguns outros parâmetros, né? CONTAC, é o MITAC, se estiver ativado. Tem o de armazém de processo, que ele valida muito, também considerar o saldo do armazém ou não, né? Perfeito. Aqui, basicamente, seria mais isso mesmo que nós queria passar para vocês nesse tira dúvida mesmo, né? E seria mais esse espaço para vocês aí, né? Para vocês fazer testes, atualizações específicas, né? Do bloco H, né? Mas eu creio que passamos o máximo de que conseguimos aqui, né? E se ficar alguma dúvida pontual referente a alguma coisa que vocês não lembraram, ou algum teste que vocês estão fazendo aí vocês podem abrir um ticket também, né? Falando, participamos do treinamento que temos, participamos do Tira Dúvida, do dia tal, ficamos com dúvida em tal processo, mas aí você pode abrir, aí só via ticket mesmo, né? Que não vai conseguir mesmo falar diretamente com a gente.
mas pode ficar à vontade, pode abrir ticket. Nós sabemos que esse período de entrega aqui é um período corrido, né? Vocês têm que fazer várias validações, né? Por isso que nós resolvemos fazer esse tirar dúvida aqui para vocês nesse momento, tá? É isso aí. Eu vi no chat aqui que a Caroline Pivoto, ela levantou a mão. Sinceramente, eu não vi se já faz tempo ou não, tá? Mas se você puder, tá, Caroline, reportar aqui a sua dúvida, né? O seu comentário aqui no chat, tá bom? Que aí a gente lê também para te ajudar, tá? Então, e também todos, né? Se qualquer pessoa aí tiver dúvida, pode usar aqui o espaço de chat, né? Como esse é o espaço único de contato, vocês podem utilizar aqui e a gente está à disposição para tirar mais dúvidas, tá? Eu vou reenviar os links, né? Até aproveitando, vou reenviar os links que a gente utilizou, né? Pode ter pessoas que não viram ou não pegaram na hora que eu enviei mais cedo. Vou reenviar, tá? Então, acabei de enviar aqui novamente, né? Então, tudo que a gente passou aí é com base na documentação TOTS e também as documentações da Receita, tá? Tanto o de perguntas frequentes quanto o guia prático, tá? Combinado, Cássio, então. Como não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu creio que, caso fique algumas perguntas aí, né, vocês podem abrir ticket, né? E aí nós vamos prosseguir aqui. Você está com encerramento, né? Nesse caso aqui, como não ficou dúvidas, como nós passamos algumas dúvidas, alguns casos para vocês, né? E aí ficamos à disposição aí de vocês aí, caso queira abrir ticket pontualmente. E agradecemos a todos que entraram aí, que tiveram um tempinho aí. Agradecemos aqueles também que participaram, fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas. Ficamos à disposição aí. Legal. Também agradecer, né, a todo mundo aí pela participação, né, e a gente fica à disposição, tá? Qualquer situação que vocês tiverem, né, como o próprio Fernando comentou, a gente está aí, tá? E referente à documentação ali, né, a gente está passando, né, por esse processo de revitalização de documentações TOTALs, né? Então, inclusive essa que a gente repassou, ela está ali nesse período, né? Ela está em reconstrução e evolução, né? Constante, tá? Então, vocês também podem usar ali ao final dele o espaço de comentários para fazer sugestões, críticas, né? Feedbacks. A gente está aberto aí a sempre estar evoluindo, tá? E com certeza, quanto mais dúvidas, né, e cenários vocês nos reportarem ali no nosso dia a dia, a gente consegue alimentar mais ainda essa documentação para ajudar mais clientes, né, sempre que necessário, tá bom? E é isso. Não sei se o Marcos quer comentar alguma coisa. Quero só agradecer, pessoal, pela presença de todo mundo. Bom, agradecer ao Fernando, ao Cássio pela apresentação também e pela documentação que eles têm trabalhado já há um tempo e está bem bacana. Tá? E agradecer a participação de todo mundo. Obrigado, pessoal. Ok, obrigado a todos aí, tá? Ficamos à disposição. Isso aí, obrigado, viu? O Alan teve uma última dúvida referente à previsão de evento de fechamento. Alan, a gente ainda não tem uma data prevista, tá? Mas certamente, assim que a gente tiver, a gente disponibiliza nas nossas news, né? As notícias ali que a gente posta mensalmente, tá bom? Então, a gente tem sim estudos, né, sobre esse tema para evento, né, de fechamento de estoque, e assim que tiver, a gente noticia para vocês ali por e-mail, tá bom? Certo. Mas é isso, tá, gente? Se alguém tiver alguma outra dúvida, a gente está ainda aqui, mas se não tiver também, agradeço aí, né, por
todo mundo que esteve presente, pelos que perguntaram, os que também participaram aí, né, mas ouvindo. E espero que a gente tenha ajudado, né? E a gente está sempre à disposição, tá bom? Obrigado mesmo, viu, gente? Vamos encerrar. Obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, gente. Tchau, tchau.